Ok, pessoal, estamos de volta aí com mais um vídeo para a unidade curricular de cadastro, curso técnico em agrimensura do IFSC, e retomando então o assunto sobre as normativas do INCRA para o georreferenciamento de imóveis rurais. Então, passamos pelo vídeo sobre a norma técnica, a NTG, que está na terceira edição. E a NTG ela diz então que o cumprimento dela deve ser atrelado à execução dos dois manuais, que são os dois manuais mais importantes: o manual de limites e confrontações e o manual de posicionamento, né? Ambos manuais técnicos do INCRA. E frisando, né, novamente, os manuais e a norma, eles têm força de lei, tá? Então vocês só podem executar aquilo que está previsto nesses manuais. O manual técnico de limites e confrontações, ele se ocupa de duas partes bem gerais. Primeiro, como identificar os limites e também como materializar esses limites. Então, no resumo desse manual, nós pegamos aqui algumas partes mais importantes. Primeiro, o manual diz que o INCRA só certificará imóveis com título de domínio, tá? Então, para o INCRA, só é possível certificar imóveis que possuam título de domínio. Há uma ressalva no manual de limites dizendo o seguinte, que são as seguintes situações. Quais são os imóveis com título de domínio passíveis de certificação? Primeiro, áreas já inscritas, quer dizer, que estejam matriculadas ou transcritas no cartório de registro de imóveis. Então, se o imóvel já possui a sua matrícula devidamente registrada, tudo certo no cartório de registro de imóveis, este imóvel, esta área, ele é passível de certificação pelo INCRA, tá? Ou a área ela está descrita em documentos que ainda não foram registrados, mas que são suscetíveis de registro, como diz lá no manual, com efeito translativo de domínio ou constitutivo da propriedade formal. Então, a área ela ainda não está matriculada, mas ela é passível de ser matriculada, né? Ela é suscetível de ser registrada na forma de uma matrícula. E aí tem alguns exemplos. Escritura de compra e venda relativa a uma parcela destacada de área maior. Então, o sujeito comprou parte de uma propriedade rural. Há um contrato, né, um contrato de compra e venda registrado na forma de uma escritura relativa a esta compra. Esta parcela destacada da área maior, ela é possível de ser certificada, já que existe a possibilidade, ela é suscetível de ser levada a registro, desde que essa parcela esteja devidamente delimitada e caracterizada, né? Então, não poderia ser um caso assim, o fulano vendeu, 50 hectares para o outro, mas não se sabe quais são esses 50 hectares, onde eles estão. Não, essa parcela tem que ser devidamente delimitada e devidamente caracterizada. E aí há um conceito importante que aparece aqui no Manual Técnico de Limites e que reflete o espírito tanto da Lei 10.2007 quanto da norma, quanto dos manuais, que é um princípio cadastral bastante importante. Veja o que diz o manual. Cada título de domínio se refere a uma parcela. E nessa altura no manual aparece uma afirmação, né, dizendo o seguinte: um imóvel é igual a uma parcela que é igual a uma matrícula, tá? Então, para o INCRA existe essa
essa relação 1 para 1, essa relação, como se diz, unívoca. É uma relação de que um imóvel é igual a uma parcela, que é igual a uma matrícula. Ou presentemente, ou que assim vai se tornar. Mas o princípio é esse, né? Imóvel, parcela e matrícula para o INCRA são exatamente a mesma coisa. Tá? Esse é um princípio bem importante, porque para a nossa realidade territorial no Brasil, né, registral, para efeitos legais, é uma simplificação conceitual que o INCRA criou, que o INCRA adotou, mas que é interessante e que deveria ser estendida também para o caso do cadastro urbano. Mas nós vamos chegar lá e posteriormente vamos falar sobre as questões urbanas também. Por enquanto, guardem essa informação. Para o INCRA, um imóvel é igual a uma parcela, que é igual a uma matrícula. É um princípio geral, tá? Que está presente no manual técnico. E há uma observação também, há uma chamada no manual de limites que diz o seguinte: o imóvel, e veja que o INCRA usa sempre essa notação. Sempre que ele se refere a imóvel, ele se refere também à parcela, né? Reforçando a questão do princípio cadastral que eles adotaram, né? O imóvel, entre parênteses, parcela, somente será certificado após a titulação. Nesse caso aqui, ó, ele está se referindo à letra B, tá? Por quê? Porque no caso da letra A, a titulação já existe. Tá? A área matriculada ou transcrita, ela já tem o título de domínio que lhe é próprio. Essa observação aqui, esse importante 2 pontos, está se referindo a esse caso B aqui. A área está descrita em um documento, mas ainda não foi registrado. Então, ele está dizendo o seguinte, que você pode fazer o levantamento, pode adotar todos os procedimentos da norma e dos manuais. Você pode, inclusive, submeter isso ao INCRA, né, para efeito de certificação, mas essa certificação ela só vai ser levada a efeito quando a titulação dessa área aqui, quando ela for emitida, tá? Então é essa observação que o INCRA faz. Imóvel para o INCRA é apenas imóvel titulado. O INCRA não está interessado em certificar, por exemplo, imóveis de posse. Não é isso. É para o georreferenciamento apenas imóveis que possuam título. Aqui tem uma chamada também importante sobre a questão do vértice de limite, porque essa informação ela aparece lá na norma técnica e depois ela é repetida aqui no manual de limites e confrontações. O que é que está dito lá no manual? Sobre o vértice de limite. É o ponto onde a linha limítrofe, a linha de limite do imóvel rural, muda de direção ou onde existe interseção desta linha com qualquer outra linha limítrofe de imóvel contínuo. Então, traduzindo em palavras mais simples, onde é que o profissional vai definir que existe um vértice de limite? Ou onde a linha mudou de direção, a linha de limite mudou de direção, ou onde a linha não mudou de direção, mas existe ali um confrontante. Então, o vértice de limite ele vai aparecer sempre, ou onde o limite mudou de direção, sem mudança de confrontação, ou onde mudou a confrontação sem mudança de direção, com ou sem mudança de direção, tanto faz, né? Esse é também um princípio bem importante, né? Adotado aqui na norma técnica e no manual de limites. Por que isso? Porque os cartórios de registro de imóveis eles não consideravam os vértices de limite dessa forma, né? Os cartórios de registro de imóveis eles estavam mais preocupados com a questão dos alinhamentos. Então, ao longo de todo um alinhamento, se tivesse vários confrontantes para o cartório de registro de imóveis, né, na hora de
de registrar uma definição perimetral, né, na matrícula, eles consideravam que era um alinhamento só, tá? E não consideravam que ali existiam vários, né, vários confrontantes além daquela linha. Para ele, vértice, para o cartório registro, o vértice seria o primeiro e o último, né? O manual de limites e confrontações, ele deixa claro, né? Ele explicitamente ele diz que cada vez que há uma mudança de confrontação, deve-se inserir ali um novo vértice. Então, vocês, profissionais da área ou futuros profissionais da área, fiquem atentos quanto a isso, né? Na hora de delimitar, de reconhecer os limites, né? De definir o limite do imóvel rural, tem-se que inserir vértice em cada mudança de confrontação e também nas mudanças de direção. E aqui tem alguns casos particulares, os casos que nós poderíamos dizer assim, diferentes do caso geral, que é um imóvel, uma matrícula, uma parcela, né? Aquele princípio geral. Um imóvel é igual a uma parcela, que é igual a uma matrícula. Então, no próprio manual, são apresentados alguns casos diferentes. O primeiro deles é esse que aparece nessa figura aqui da esquerda. É o caso de algumas transcrições antigas, tá? Algumas transcrições antigas, quando foram passadas para a forma de matrícula, né, na determinação, né, do perímetro do imóvel, permaneceu dessa maneira com duas parcelas que não são contíguas, né? Duas parcelas que são separadas, tá? Então é a mesma matrícula 289, essa figura está no manual de limites, depois vocês podem procurar lá. A mesma matrícula 289, nela está descrita uma área e outra área separada dela, e as duas áreas não são contíguas, elas não são elas não têm uma extensão territorial contínua, né? Então esse caso é um caso raro, ele não é comum, mas ao ser identificado, essa é a hora então de fazer um novo arranjo nessa matrícula. A solução aqui seria um desmembramento da matrícula 289 com a origem de duas matrículas isoladas. Nesse caso aqui, como as áreas não são contínuas, não é possível certificar essas duas áreas no mesmo processo. Aqui são duas certificações diferentes. Essa matrícula 289, mais à esquerda, ela vai dar origem a uma outra matrícula e aqui vai um processo de certificação. E essa matrícula 289 da área que está mais à direita, aqui vai se gerar uma nova matrícula e um novo processo de certificação, isoladamente. Então seriam dois imóveis, duas matrículas, duas parcelas aqui, tá? Um outro caso que está previsto no manual é de que existem várias matrículas isoladamente, tá? Essas matrículas isoladas, todas elas pertencem a um mesmo proprietário. E esse proprietário ele tem intenção de unificar essas matrículas futuramente. Então, com essa intenção de unificação, o INCRA prevê, ele dá essa possibilidade, ele abre a possibilidade para que, nesse caso, seja feito um único processo de certificação. Então, seria levantado o perímetro total dessas matrículas, feito todo o reconhecimento, né, a delimitação deste perímetro aqui, e na hora de informar na planilha de dados cartográficos, se informaria que esse perímetro corresponde às matrículas 177, 2825 e 10449, sem problema nenhum. Futuramente, então, será feito o processo de unificação, ou chamado de remembramento destas três matrículas que vão virar uma só, ok? Também quando há intenção de desmembrar. Então veja só, aqui é o caso inverso. Essa matrícula 14755,
o proprietário dela tem a intenção de futuramente fazer o desmembramento dela em 5 parcelas diferentes, em 5 matrículas diferentes, por qualquer razão, por uma questão de loteamento, de desmembramento, de venda, de garantia em hipoteca, de formal de partilha, do que quer que seja, né? Mas o proprietário tem a intenção de fazer um desmembramento dessa matrícula em outras menores. Nesse caso aqui, o INCRA abre a possibilidade de que, ao invés de certificar o imóvel como um só, ele seja certificado como 5 parcelas, tá? Que vão se completar, dando origem à matrícula 14755. Então, todo o levantamento, a delimitação, a definição dos vértices já seria feito tendo em vista o desmembramento que vai acontecer futuramente. E a matrícula 14755 seria indicada na planilha de dados cartográficos no início dela. Então, seriam 5 planilhas separadas no mesmo arquivo, todas indicando pertencerem à matrícula 14755. O INCRA abre essa possibilidade. Veja que nos 3 casos, mesmo sendo casos diferentes do caso geral, eles concorrem para que no futuro o princípio continue valendo. Tá? Então, aqui no caso da transcrição antiga, se arruma essa transcrição em 2 matrículas diferentes e aí volta o princípio: um imóvel, uma matrícula, uma parcela. Tá? Ele tem que bater os 3 juntos, né? Nesse caso aqui da unificação também, né? Porque atualmente existem 3 matrículas, mas futuramente vai ser uma matrícula só. Então o INCRA, né, adota essa possibilidade. No momento serão 3 matrículas, mas feita a unificação, voltará a vigorar o princípio geral: uma matrícula, um imóvel, uma parcela. Nesse caso do desmembramento, igualmente, quando a matrícula for desmembrada, valerá o princípio geral: uma matrícula. Então cada uma dessas áreas corresponderá a uma matrícula, uma parcela, né, já foi levantado na forma de parcelas o imóvel, e um imóvel. Então, uma matrícula, uma parcela, um imóvel. É sempre o princípio geral para o INCRA. E aqui tem, então, alguns outros casos. Por exemplo, o INCRA aborda a questão das áreas encravadas. A matrícula 8020 possui dentro dela, a área, né, correspondente à matrícula 8020, possui dentro dela uma outra área que também está matriculada, com o número 771. Nesse caso aqui, o manual recomenda, né, que se faça a certificação com 2 planilhas de dados cartográficos. Tá? Uma planilha indicando que é um perímetro externo, e aí quando nós chegarmos na demonstração, né, do preenchimento da planilha, vocês vão ver que há uma aba, né, onde tem a opção perguntando se aquele perímetro é externo ou se é um perímetro interno. O padrão é que seja sempre o perímetro externo, né? Mas nesse caso aqui haveria uma planilha para o perímetro externo e outra planilha de dados cartográficos para o perímetro interno, correspondente à matrícula 771. Quando o CIGEF rodar os procedimentos de certificação, ele vai entender que tem uma área externa correspondente a uma matrícula e tem uma outra área interna menor, e aí ele vai destacar essa área menor para certificar somente o que sobra, né? Somente o restante aqui da matrícula 8020. Um outro caso semelhante ao primeiro, mas com a particularidade, seria uma área de posse encravada que não está registrada na matrícula. Então, o proprietário da matrícula 6938, ele tem o título de domínio de todo este imóvel aqui, de toda essa parcela, e dentro dela há uma área que está ocupada na forma de posse. Tá? Nesse caso aqui, como essa área de posse não está registrada na matrícula, o INCRA recomenda que ela não seja destacada da matrícula maior, da 6938. Tá?
Se ela estivesse destacada, seria esse caso aqui, ó. Se ela tivesse prevista, seria esse caso aqui, ó. Há uma área de posse, mas essa área de posse está prevista, né? Ela está anotada na matrícula 8020. Esse caso aqui se procede igual ao caso da matrícula encravada. Embora não haja a matrícula dessa área de posse, como ela está prevista na matrícula principal, na 8020, ela deve ser anotada como um perímetro externo, com uma planilha de dados cartográficos específica para ela, e a certificação vai levar em consideração essa existência da posse prevista, aqui vai destacar essa área e vai certificar somente a parte remanescente da matrícula 8020. Eu vou interromper esse vídeo aqui e na sequência então a gente continua falando sobre o Manual Técnico de Limites e Confrontações do INCRA.